Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um capítulo das Escrituras. Hoje, capítulo 9 de Esdras. Amanhã, o capítulo 10. Seria, irmãos, a nossa live. Mas como é domingo, e domingo é bem agitado, nós vamos deixar para segunda, às 20 horas. Então, segunda, às 20 horas, a nossa live do livro de Esdras, com sorteio aí de brindes alusivos ao nosso grupo. Você está convidado também para uma jornada inesquecível. Vá na descrição do grupo, lá tem 2 links. Um para você convidar pessoas para estarem conosco, nosso grupo, e outro para uma jornada inesquecível, onde nós trabalhamos semana a semana o tema Qual o propósito de Deus para a minha vida? Ingresse, estude, compartilhe para que você leve outras pessoas a conhecerem também qual é o plano de Deus para a vida delas. Capítulo 9, irmãos, é um capítulo que fala sobre o retrato da nossa história. Mesmo nós que relacionamos com Deus, nós podemos ter uma certeza, nós iremos errar, nós vamos falhar, nós somos pecadores. E aí, meu irmão, quando nós paramos para pensar na nossa vida, e nós comparamos a nossa vida com a palavra de Deus, nós vamos ver que há muito a ser consertado. E o livro de Esdras é um livro que fala de restauração. E o capítulo 9 é um capítulo tão interessante, irmãos, porque fala de uma restauração no meio da restauração. Parecia que as coisas estavam indo muito bem, mas havia algo a ser consertado ainda. No versículo 10 do capítulo 7 diz que Esdras colocou no seu coração o desejo de servir a toda a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la. E quando ele chega com esse desejo, as pessoas percebem ali esse desejo de Esdras, e sabe o que acontece? Eles vão confessar a Esdras o seu pecado. Interessante, né? Porque isso acontecia com Jesus. Jesus era alguém tão santo que levava as pessoas a confessarem os seus pecados. As pessoas se sentiam constrangidas diante de Jesus e se abriam com ele. Por que hoje não acontece tanta confissão mútua? As pessoas não acreditam muito que vale a pena confessar o pecado, porque elas já partem do seguinte princípio: eu vou falar com ele por quê? Ele é mais pecador do que eu, ele é tão pecador como eu. Não há, de fato, irmãos, uma busca por consagração e por santidade. Esdras era assim. E Esdras fez com que os príncipes o procurassem e dissessem: tem um problema aí. Você está muito empolgado, o rei está dando apoio, está tudo sendo construído, mas tem coisas a serem resolvidas. Meu irmão, a primeira coisa que a gente aprende é que na caminhada, mesmo que nós saibamos que vamos errar, nós não podemos permanecer no erro. Nós temos que ajustar a nossa vida sempre à vontade de Deus. E o caminho do ajuste é um arrependimento. E eu quero mostrar nesse capítulo 9 quais são os passos para um avivamento. Primeiro, a constatação. Os príncipes vêm e dizem: olha, tem coisa errada. Qual era a coisa errada? Nesses anos, cerca de 7 anos que Zorobabel veio com os levitas, por influência dos povos, eles já se misturaram, casaram com mulheres, tiveram filhos. Ou seja, algo muito afetivo com aquilo que Deus havia condenado. Não é que Deus é contra a família, tá, irmãos? Não é que Deus é contra os filhos, mas Deus tinha ordenado aos levitas que, por causa da função deles, ao povo dele, por ser um povo consagrado, que não se misturasse com o povo que ele rejeitou. A Bíblia diz que Deus vomitou esse povo da terra e as pessoas estavam criando um vínculo com aquilo que Deus tinha vomitado. O vômito coloca para fora aquilo que faz mal. E Deus sabia que essa união acabaria afastando as pessoas dele. E é por isso que ele pede que isso não acontecesse. Mas os levitas vieram e casaram-se. Quando contaram isso para Esdras ficou tão chateado que depois da constatação do pecado, então primeiro eu identifico o que está acontecendo, segundo eu vou me quebrantar e orar. A Bíblia diz que Esdras rapa a cabeça, corta todos os cabelos, rasga suas vestes, se humilha na presença de Deus, erga as mãos para o Senhor e diz assim: Senhor, olha a minha aflição, eu estou envergonhado de olhar para o Senhor, porque o Senhor, ó Deus, sabe que as nossas iniquidades têm passado da nossa cabeça. Se multiplicaram sobre a nossa cabeça, excederam e tornaram, esse é o sentido. E a nossa culpa tem aumentado até o céu. Por quê, irmãos? Porque Deus havia acabado de restaurar o povo, o templo nem tinha acabado de construir, os levitas já estavam impróprios para servir o Senhor. O negócio acabou de começar, é mais ou menos isso. E Esdras, então, fica muito entristecido e desanimado, mesmo reconhecendo, nós somos assim, mesmo reconhecendo que a graça de Deus está sobre nós. Se não fosse a graça de Deus sobre sua vida, meu irmão, onde você estaria? Eu reconheço, se não fosse a graça de Deus, eu já teria sido destruído. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E é por isso, meu irmão, que Esdras reconhece isso. No versículo 8 ele vai dizer, ele diz assim: agora, por um breve momento, a graça do Senhor nosso Deus se manifestou, deixando que alguns escapassem, para a gente recomeçar. E o que a gente faz? Antes de terminar o recomeço, nós já estamos nos desviando do Senhor. E no versículo 10, ele diz: agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso, pois deixamos os seus mandamentos? O Senhor ordenou por meio de seus profetas, que não era para a gente se misturar com essa terra, mas nós fizemos exatamente o contrário. Irmãos, miserável homem que somos. O bem que a gente deveria fazer não faz, mas o mal que a gente não deve fazer é o que a gente quer. Miserável homem que somos. Como lidar com isso, meu irmão? É preciso, como eu falei, reconhecer o pecado. E é preciso se colocar diante do Senhor e assumir a culpa. O grande problema que nós temos hoje é que as pessoas, além de não reconhecer o pecado, estão sempre se justificando. É muito comum você ver um cristão dizendo: olha, eu pequei porque eu não tive alternativa. Mentira, você pecou porque você é pecador mesmo. E porque o seu coração quer o pecado, a sua carne deseja o pecado. Não transfira a culpa, pare com essa síndrome de Adão. Assuma o seu pecado. Diz: eu pequei contra o Senhor. Assim como Esdras coloca no meio daquele povo ali, diz: ó, nossa culpa está chegando até o céu.
Tem que chegar diante de Deus, irmão, se sentindo mal. Se o pecado não te faz mal, tem alguma coisa errada na sua vida. Ah, eu não sinto nada com o pecado. Você tem que questionar, por que você não está sentindo isso? Será que você já chegou a esse ponto de frieza? Será que você está anestesiado com o pecado? Você está tão distante de Deus, você já virou um iníquo, que não sente a diferença do pecado, do certo e do errado, do pecado e da justiça? Espero que não, meu irmão. Você deve se humilhar diante do Senhor. Como foi? Diz o texto, versículo 3, que Esdras ficou atônito. O pecado deve fazer assim, não deixar em estado de choque. Nós vamos errar, eu já errei muitas vezes, você também. E há pecados que nós cometemos e que nos entristece muito, nós precisamos ficar nessa tristeza diante de Deus, porque o arrependimento é isso, tristeza quanto ao pecado. Eu não estou feliz. E se eu não estou feliz, irmão, o que eu devo fazer? Qual que é a solução para o pecado? Simples, deixar de pecar. O que o povo fez? Criou um vínculo afetivo com aquilo que Deus condenava. Qual que é a solução? Romper esse vínculo. Mas vai doer porque meu coração está pegado ao que eu criei, esse relacionamento, aos filhos que eu gerei. Pois é, meu irmão. Só que eu quero dizer uma coisa para você, tudo que é construído sem Deus é casa construída sobre a areia, vai cair, não vai durar, é tudo ilusão. É por isso que esses relacionamentos aqui agora vão trazer muito mais dor do que prazer, que alegria. E aí, o que acontece é que eles reconhecem, Senhor, se nós continuarmos assim, no pecado, não vai sobrar ninguém. É isso mesmo, meu irmão. Deus vai te avisando, pecado, para com o pecado, para. Se você não para, meu irmão, se você continua plantando a mesma semente, você vai colher os mesmos resultados, só que cada vez isso vai ficando mais intenso. Chega um momento em que Deus vai te corrigir e vai manifestar sua ira, porque você é filho dele. Então, o texto aqui, eles reconhecem, Senhor, o Senhor permitiu que nós fôssemos o restante, e nós agora voltamos às mesmas práticas. Se continuarmos assim, a tendência é que sejamos destruídos permanentemente. E é por isso que o povo, então, faz uma confissão coletiva. E o avivamento está aqui. O segredo do avivamento é um quebrantamento geral. A nossa nação, o nosso macro exemplo e os nossos micro exemplos, a nossa igreja, a nossa família, a nossa vida pessoal, precisa, irmãos, de confissão. Há uma promessa em 2 Crônicas 7,14 que é perene. Ela diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, reconhecer que erra, reconhecer a culpa, reconhecer o pecado, orar, procurar quem pode resolver o pecado e perdoar o pecado, me buscar, fazer isso de coração com intensidade, e se converter dos seus maus caminhos, significa romper de fato com o pecado, custe o que custar, doa a quem doer, inclusive a você mesmo. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, não deixe para se arrepender quando a sua vida estiver de mal a pior, quando você perder tudo por causa do pecado. Arrependa-se hoje. Hoje o Senhor chama você para morrer para si mesmo. Talvez você esteja no auge da tentação, talvez você esteja no auge com tudo para fazer, com toda a segurança para fazer aquilo que é errado, mas hoje você pode glorificar a Deus, pendurando o seu eu na cruz e dando lugar a Jesus, dizendo: vem, Senhor Jesus, tira o pecado de mim, eu não quero mais essa vida, quero que o Senhor entre na minha vida e faça morada. Eu quero viver esse viver em Cristo agora pela fé que tenho no Filho de Deus. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para o último capítulo do livro de Esdras. Um grande beijo e até lá.